Bom, eu queria comentar com vocês um problema que acontece nas redes sem fio, que é o chamado problema do terminal oculto. Tá? O que é esse problema? Imagine o seguinte, nós temos aqui três estações, tá? Todas elas são estações sem fio. Tem o A, né, o C e o B. Acontece o seguinte, o A, ele quer transmitir algo para o B, tá certo? Então tem uma setinha aqui mostrando que o A está transmitindo algo para o B. O C também quer transmitir algo para o B, beleza? Então vejam aqui nessa figura aqui do lado, que tem aqui no eixo X a localização, o A está vizinho do B, o B está vizinho do C. Mas vejam que o A está distante do C, tá certo? Ele até desenhou aqui uma montanha aqui no meio, para dizer que o A está distante do C, ou seja, a área de cobertura do A não superpõe com a área de cobertura do C, tá? Mas a área de cobertura do A sobrepõe com a do B e a área de cobertura do C sobrepõe com a do B, para eles poderem se comunicar. Então, quando o A transmite, né, o sinal sai do A de forma forte, está vendo aqui o signal strength, a força do sinal, ele parte do A forte, né, e à medida que ele vai se propagando pelo espaço, essa força do sinal vai decrescendo, tá? Então, quando ele chega no B, né, nesse pontinho aqui de intersecção, essa força do sinal que chega aqui no B é suficiente para o B detectar esse sinal, tá ok? Então, o A transmitiu, tá? O C também transmitiu, tá? Saiu forte do C e foi se propagando, né, até chegar no B. Vejam que a força do sinal que chega no A é muito fraco, ou seja, o A não conseguiria detectar esse sinal do C, né? E vice-versa, né? Quando o sinal do A chega no C, ele chega também fraco. Então, é como se o C não enxergasse o A e o A não enxergasse o C. Mas o que é que acontece? Como é o B quem está recebendo esses sinais, o que é que vocês acham? Vai acontecer uma interferência ou não? Vai acontecer interferência, né? Porque o A transmitiu na mesma frequência do C, embora eles não tivessem conhecimento um do outro, o B vai receber um sinal misturado, porque o sinal do A está vindo na mesma frequência do sinal do C. Então, o B ele não vai conseguir separar os dois sinais, porque os dois sinais estão na mesma frequência, né, e estão no mesmo espaço. Ou seja, no espaço geográfico do B, eles chegaram com força alta o suficiente para um interferir no outro. Tá? Então, é o que a gente chama do problema do terminal oculto. O B ele vai sofrer de perda de informação, ou seja, os bits provavelmente vão chegar errados, ele não vai conseguir distinguir bem o que é 0 e o que é 1, porque houve uma interferência entre o A e o C, mesmo que eles estivessem ocultos um do outro. Tá? Então, um problema do terminal oculto que acontece nas redes sem fio, mas existem alguns mecanismos que a gente pode tentar minimizar esse problema aí. Tá? Então, vamos passar aqui para o outro slide, né, de redes Wi-Fi. Deixa eu falar aqui algumas coisas para vocês. Redes Wi-Fi existem diferentes famílias, ou diferentes padrões que foram surgindo, né? Então, geralmente, você tem o quê? Você tem... Peraí, só um instante. Você tem o número do padrão, que é o 802.11, que se repete, tá vendo? Ó? Então, 802.11 é o código do padrão do Wi-Fi, e tem uma letrinha depois, tá? Essa letrinha é dizendo para a gente qual é, né, a família ou a versão daquela tecnologia. Então, tem o B, que foi a que surgiu primeiro, depois o A, depois o G, depois o N, tem o AC, o AH, né? Foram surgindo outras. Tá? Eu acho que a mais recente, se eu não me engano, é a AH. Então, o que é que muda de uma versão para outra, né? Geralmente são coisas que, como é uma tecnologia
de acesso, né, para redes locais sem fio, né, então mudanças ocorrem na camada física. Você pode ter técnicas de camada física, né, de modulação do sinal, né, de codificação do sinal que sejam mais eficientes, né. Então isso o que é que, qual é o objetivo da melhoria das versões? Tem dois, né, tem alguns objetivos principais. Um deles é aumentar a taxa de transmissão. Geralmente você quer redes Wi-Fi que tenham taxas cada vez maiores, porque, né, as aplicações que a gente está rodando, né, que a gente foi inventando, né, criando e consumindo ao longo do tempo, elas foram também exigindo taxas de transmissão cada vez maiores, né? Então você tem uma melhoria em termos de taxa de transmissão, você pode ter uma melhoria em termos de número de usuários que a rede consegue suportar ao mesmo tempo, né? Então a gente sabe que tem um efeito que, à medida que você lota uma rede Wi-Fi de muitos usuários, essa rede ela vai perdendo desempenho, né? Então, versões mais recentes do Wi-Fi, eles conseguem lidar melhor com esse problema de número de usuários. Você pode ter uma melhoria em termos de confiabilidade, né? Ou seja, redes Wi-Fi mais recentes, elas cometem menos erros, ou erros de bits são menos frequentes, né, em versões mais recentes do Wi-Fi do que eram nas primeiras versões das primeiras gerações, né. Você pode ter também um protocolo de acesso ao meio mais otimizado para diminuir o atraso das comunicações, né, da troca dos pacotes. Então, tem uma série de melhorias que podem ser feitas, né. Essas melhorias, elas podem ser feitas no nível de camada física, ou seja, na forma que você cria o sinal que vai ser transmitido ou recebido, né. Então, você pode ter, por exemplo, utilizar uma modulação baseada em OFDM, né, é mais, indicada, ou é mais eficiente do que outros tipos de modulação, né, e você pode ter melhorias no lado da camada de enlace, ou seja, protocolos de acesso ao meio mais eficientes, né, ou formas de fazer detecção e correção de erros mais eficientes, com algoritmos mais robustos, mais modernos, né, você pode ter protocolos de retransmissão de dados também mais eficientes e mais modernos. Então, tudo isso são melhorias que foram acontecendo, né, no Wi-Fi para permitir essa evolução. Você pode também, uma outra melhoria de camada física que você pode usar é o uso de múltiplas antenas, tanto no transmissor como no receptor. É o que a gente chama de MIMO, certo? O uso de múltiplas antenas, que é o MIMO, que é Multiple Input, Multiple Output, né? Que isso permitiu também aumento na taxa de transmissão e na confiabilidade das transmissões, tá certo? Então, aqui, falando aqui de diferentes padrões, né, você vê que vai mudando aqui a letra, aqui foi mostrado 3 diferentes padrões, o B, o A e o G, né, mostrando que eles podem operar em diferentes frequências, né, tem 2 faixas de frequência principal do Wi-Fi, que é a de 2.4 GB e a de 5 GHz, né, tem também as taxas de transmissão, né, e outra característica, eles, na camada de enlace, eles usam um protocolo de acesso ao meio, né, chamado CSMA-CA, que é o Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, que é um primo do CSMA-CD, né, deixa eu anotar aqui.
CSMA-CD, que é o Collision Detection. Collision Detection. Ele é um primo do CSMA-CA, que é do Collision Avoidance. Um tenta, e aí o primeiro foi utilizado, se tornou muito popular quando ele se tornou o padrão utilizado no Ethernet, que a Ethernet é um protocolo de camada de enlace para as redes cabeadas, para as redes locais cabeadas, né? E o CSMA-CA se tornou popular no uso com justamente o Wi-Fi. Tá? Então a gente vai até comentar rapidinho aqui uma diferença de um e do outro. Ok? Então as redes Wi-Fi também podem funcionar no modo de infraestrutura ou no modo ad hoc, que eu comentei com vocês já a diferença, né?